Boa tarde a todos. Olá, boa tarde, tudo bem? E quem está entrando? A gente já está gravando, botei para gravar. Ah, legal. Coloquei para gravar de uma vez. Depois a gente faz uma edição na gravação, então fica assim mesmo, né? Todo mundo dando oi. E tá tudo certo. Exato. Nós tivemos uma mudança na programação, nós teríamos hoje dois alunos egressos que iam apresentar o trabalho, mas tiveram problemas, né? E aí nós fizemos um remanejamento, fizemos uma adequação e eu vou apresentar uma pesquisa para vocês. Então, eu vou deixar a Fernanda, que é a monitora que está aqui do Get, para fazer a apresentação da palestra que eu vou fazer e depois eu começo a falar. Bom, gente, boa tarde. Eu vou ler a biodata da Simone. Simone Vieira Rezende é doutora em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, PUC-SP. Fez mestrado em Linguística na UERJ e especialização em Ensino de Língua Inglesa. Atua como tradutora e pesquisadora dos grupos de pesquisa em Linguística de Corpus, GLC, na PUC-SP, e CELEPROT, na UERJ, afiliada à AILP, Associação Internacional de Linguística do Português. Passo a palavra para vocês, Simone. Gente. Então, hoje eu que vou falar para vocês um pouquinho sobre uma pesquisa que eu fiz alguns anos atrás. Espero que vocês gostem. Né? Essa reunião do nosso grupo de pesquisa em tradução, ele é exatamente para isso, para a gente falar sobre pesquisas em tradução. Então, a gente já teve aqui, né, a primeira e a segunda edição, tivemos a apresentação dos alunos falando de pesquisa, tivemos a apresentação no primeiro encontro do professor Luciano falando da pesquisa, e hoje eu vou falar um pouquinho de uma pesquisa que eu fiz lá na UERJ em 2011, que já está publicada, já tem artigo, mas que é uma pesquisa que eu gostei muito de fazer, então vou compartilhar com vocês e contar um pouco para vocês sobre a metodologia, os resultados, esperando que possa ajudar na pesquisa de outras pessoas e para outros alunos que estão fazendo pesquisa em tradução também. Eu vou compartilhar minha página com vocês. Esse foi o mesmo slide que eu usei no dia da defesa. Então, eu estava aqui fazendo relendo as minhas anotações e vendo como essa pesquisa começou. Aí eu vou contar um pouquinho de como foi essa ideia, né? Eu tinha lido bastante sobre tradução científica, né? E era o que eu gostava de fazer. E como tradutora, eu já trabalhava com tradução em 2011, quando comecei a fazer o mestrado na UERJ. E aí eu fazia muitas traduções de artigos científicos, na maioria das vezes traduções para o inglês, da versão para o inglês de artigo científico, e, e tinha bastante produção dessa área, né, de clientes que me pediam para escrever em inglês para eles, ou para revisar o que eles mesmos escreviam, e gostava de trabalhar com isso. Quando comecei as aulas lá na UERJ, a professora Maria Tunes, orientadora, e as aulas que eu tive lá, eram aulas que apresentavam bastante teorias de tradução, teorias diferentes na área da linguística. E logo que eu comecei, um dos primeiros, no primeiro ano do mestrado, né, são 2 anos, eu entrei em 2009, eu estudei 2009 e 2010. Então, a primeira ideia dessa pesquisa foi estudar a tradução de artigos científicos, mas usando teoria funcionalista da tradução. E eu nem lembrava disso, hoje que eu lembrei, porque eu achei um slide aqui de uma apresentação que eu fiz no CIAT, que era um evento de tradução que tinha aqui em São Paulo, como é que é o nome da faculdade que tinha graduação em tradução particular, que já fechou Ibero. Ibero? Isso, Lu, Ibero. E a Ibero organizava esse congresso de tradução e era muito famoso, todas as faculdades privadas e particulares
e para faculdades públicas participavam, né? O curso da Ibero era um curso com muito renome, né? De muito sucesso aqui em São Paulo. E aí eu vim nesse congresso e apresentei esse trabalho sobre normas tradutórias, só que não tinha esse nome ainda, era só tradução de artigos científicos com funcionalismo. E aí, depois eu aprendi a teoria do descritivismo e das normas tradutórias, eu resolvi trocar de teoria no meio do trabalho. Então, eu fiz 2 trabalhos. Eu fiz essa mesma pesquisa com base na teoria funcionalista, que eu apresentei nesse congresso da SEAT, e depois fiz novamente com base na teoria descritivista. Então, são 2 teorias muito boas para ajudar a gente a fazer pesquisa em tradução. Então, eu quis só contar isso para dizer que, tipo, Simone, você sempre usa a mesma teoria? Tipo, não, eu uso várias teorias, depende do que eu quero falar, de que tipo de texto eu quero, né, de tradução eu quero pesquisar, mas na maioria das vezes, as teorias, elas não tem uma que é melhor do que a outra, tem uma que atende mais, né, à necessidade daquela abordagem que eu quero fazer. Então, geralmente é assim que a gente escolhe. Quando eu comecei a colocar outros aspectos na pesquisa, eu percebi que talvez a teoria descritivista pudesse me ajudar mais, por isso que eu escolhi ela. Então, eu vou contar um pouquinho para vocês dessa pesquisa. O título é Normas Tradutórias, o caso dos artigos científicos e seus condicionantes culturais. Então, aqui no título, eu já determino que eu vou usar um caso. Quando eu digo o caso dos artigos científicos, eu não vou estudar todos os artigos científicos, eu vou estudar alguns. Então, quando eu fiz essa seleção, eu comecei a estudar estudos de caso, né? Alguns casos que eu pudesse fazer inferências sobre o que acontece com eles, para eu poder aplicar em outras situações. A minha orientadora foi a professora Maria Alice Antunes, né? Professora lá da UERJ. Hoje ela está trabalhando na Universidade da Paraíba, Federal da Paraíba. Ela ainda é professora lá na UERJ, mas ela já está no processo de aposentadoria, então ela foi para a Universidade da Paraíba agora. Então, ela é uma das presidentes da ABRAPT, né, da Associação Brasileira de Pesquisa em Tradução, que agora em 2025, no final do ano, vai fazer um encontro, né, lá na Bahia, com pesquisas em tradução. E ontem eu convidei o Luciano, né, Lu, para a gente ir para a Bahia participar desse congresso. A professora Mona Baker vai estar lá, convidada ilustre. Então, quem já tiver um trabalho para chamar de seu e quiser também participar, as inscrições estão abertas nos simpósios, né? Então, eu vou contar um pouquinho dessa pesquisa para vocês que eu fiz em 2011. A justificativa, então, que eu escolhi para fazer na pesquisa, né, que é uma pesquisa sobre a tradução de artigos científicos, foi a necessidade que a gente tem contínua de divulgação e disseminação de pesquisas, né? Então, por que pesquisar artigos científicos traduzidos para o inglês? Exatamente por essa necessidade de divulgação da pesquisa científica numa língua, né, franca, numa língua que atinja um público grande, né, mundial, como o inglês tem capacidade. Eu também escolhi alguns textos para falar para vocês, que foram alguns textos, né, como corpus da pesquisa. Eu escolhi a revista de Geriatria e Gerontologia, a Revista Brasileira de Geriatria. Foi uma escolha aleatória, gente. Eu escolhi essa revista exatamente porque eu fazia traduções muito nas áreas científicas e as áreas médicas é que apareciam mais. Então, eu tinha que escolher uma área, e aí, como eu estava aulas de inglês na Univert, que é a Universidade da Terceira Idade, a questão da terceira idade estava muito presente no meu dia a dia, que eram aulas feitas para os idosos, né, lá na UERJ. E aí, eu tinha que estar sempre pensando em situações onde tinha que levar em consideração esse público-alvo, tanto o leitor das coisas que eu escrevia, quanto das aulas que eu dava. Então, dentro da UNAT, né, que é uma parte da universidade, que é um projeto de extensão que tem na UERJ, que faz vários programas para a terceira idade. Então, a aula de inglês era uma dessas atividades extensionistas, e eu trabalhei na UERJ durante os anos que eu fiz o mestrado lá, e depois que eu terminei, eu entrei como professora substituta e fiquei lá até 2015. Então, eu entrei em 2009, né? Foi um bom período de experiência no ensino superior.
e muito enriquecedor de aprender com os idosos no curso da Universo. Quando eu falo idoso, gente, tinha que ter 40 anos para entrar. Então, hoje eu já seria uma idosa para ser minha aluna, né? Precisava ser só até 40 anos, era a idade mínima para entrar, e depois não tinha idade máxima para fazer as aulas de inglês, né? Então, o objetivo do trabalho que eu fiz usando a revista de Geriatria e Gerontologia, as publicações da UNAT e as aulas que eu dei na Univert, né, na Universidade da Terceira Idade, eu usei esse corpus e o objetivo era analisar a tradução dos artigos científicos feitos na revista de Geriatria e Gerontologia da UERJ, para verificar qual o procedimento tradutório que tinha sido usado para traduzir a revista, a instrumentalidade do método, né? Como é que foi o método de tradução, que efeito que ele tem em quem fosse ler os artigos, e verificar quais eram as normas tradutórias vigentes naquela tradução, o gênero, né, que é do artigo científico, e quais as condicionantes culturais que tinham no trabalho. Então, condicionantes culturais com essa ideia de que todo texto produzido, ele sempre é condicionado a características culturais da onde ele vai ser lido e consumido. Então, o texto, né, que é todo texto que é feito, a gente geralmente relaciona com mais facilidade textos com características culturais quando a gente fala da literatura. Mas é uma ilusão a gente pensar assim, né, que só a literatura tem características culturais, o texto técnico também apresenta essas características, né? Aí, para vocês entenderem um pouco da teoria, da teoria descritivista da tradução, eu vou falar um pouquinho do que são as normas tradutórias, né? Principalmente vinculadas, as normas tradutórias, ao que a gente chama de textos de especialidade, que é o que a gente chama de texto técnico, né? Os textos chamados de literários não são os únicos governados por normas. É uma frase do Gideon Toury, né, no texto dele sobre normas tradutórias. Então, as normas tradutórias, elas são características, né, de regras que acontecem durante a tradução e que elas não são assim, não estão num livro de normas, sabe? Não é uma coisa prescritiva que a gente consegue determinar, tipo, qual é a norma para fazer alguma coisa. Quando eu estou falando dessas normas tradutórias, eu não estou falando assim das regras que tem para publicação, por exemplo, num periódico, né? Porque se a gente vai publicar um texto científico num periódico, a gente tem regras para poder publicar, que é o texto tem que ter número determinado de palavras, ele tem que ter referências, tem que ter citações, tem que ter uma característica, né, movimentos retóricos específicos da área. Essas normas são as mais fáceis da gente ver, mas elas geralmente não têm a ver com a tradução. Algumas vezes até tem, tipo, a tradução tem que ser feita, né, de forma fiel, a tradução não pode modificar as ideias do texto. A gente tem algumas normas ou algumas indicações de como a tradução deve ser feita. Mas no caso das normas tradutórias criadas pelo pesquisador Gideon Toury, Theo Hermans e todos os outros descritivistas, eles falam que nos textos, sejam eles técnicos ou literários, a gente tem algumas normas de tradução que elas aparecem no texto, mas que elas não estão assim declaradas como elas são. A gente precisa estudar e investigar as situações de produção dessa tradução para entender como essas normas acontecem. Eu vou dar um exemplo assim de uma norma que pode ter, que elas estão assim na nossa vida, as normas, sabe? Por exemplo, na casa de vocês podem ter uma mesa de jantar para sentar com a família de vocês. E aí, todo dia, tipo, o seu pai, a sua mãe senta numa mesa e você senta em outra, o seu filho senta em outro, seu namorado senta em outro. Mas geralmente tem aquela favorita, sabe? Tipo, é a cadeira da Simone, a cadeira do Luciano. Tipo, teu lugar de sentar é esse. Aí quando outra pessoa senta no teu lugar, tipo, sai do meu spot, sai do meu lugar. Tipo, esse lugar é o meu. Tipo, não é uma lei, você não comprou aquele lugar, ele não é seu porque tem uma regra da casa que aquele lugar é seu, é simplesmente porque todo mundo respeita, ficou assim, essa é a cadeira do pai, ele senta ali sempre. Então, são normas que elas não estão escritas como uma forma da lei, mas, na verdade, elas são lei. Elas regem o jeito de pensar e de viver. Então, é disso que eu estou falando com essas normas tradutórias. Quer dizer, são situações que tem no texto
e que a gente segue na hora de fazer uma tradução, mas, porém, elas não estão, assim, declaradas em nenhum lugar, e nem saltam aos olhos, sabe? A gente precisa investigar para descobrir. Para fazer isso, a gente vai olhar para o texto técnico, esse olhar crítico, fazer uma aplicação mais pragmática para poder determinar como e por que essas normas estão acontecendo no texto. Para que a gente vai fazer isso? Como que a gente vai fazer, né? Investigar quais são as correções e estratégias que foram usadas na tradução, porque elas não ficam explícitas no texto, né? A gente precisa entender as situações que estão embutidas naquela situação de tradução para entender essas subjetividades que tem. Porque, na maioria das vezes, o que acontece? Para eu entender como uma tradução foi feita, o ideal no mundo é eu poder ir lá e perguntar para o tradutor, tipo, meu filho, o que aconteceu aqui? Por que você botou desse jeito? Mas algumas vezes a gente não sabe quem foi que fez a tradução, a gente não conhece qual é o editor da onde a tradução foi feita, quem é que pagou por aquela tradução. E como é que a gente faz para saber essas situações? Quando a gente tem a oportunidade de entrevistar o tradutor, perguntar para o editor, aí é um mundo lindo, né? A gente consegue determinar essas normas. Quando isso não acontece, a gente tem que seguir outros caminhos para tentar descobrir como isso aconteceu. E é isso que o estudo de normas faz, né? Essa tentativa de tentar mostrar para a gente como é que essas normas aparecem nos textos. O Gideon Toury, eu falo o nome dele como escreve, tá, gente? Eu não estou pronunciando, porque provavelmente vai ser Toury, né? Ele era israelense, ele já faleceu. Mas ele, no livro dele sobre normas tradutórias, ele divide as normas em 3 tipos principais, tipo normas preliminares, normas iniciais e normas operacionais. E eu fiz esse desenho, que eu achei que dava para ilustrar bem em que momento elas vão acontecer no texto, né? Então, as normas preliminares, vocês estão vendo pelo desenho, elas são as normas que estão fora do texto. Então, normas que estão fora do texto são características que vão acontecer na tradução, que vão determinar como a tradução vai ser feita, mas que a gente vai pegar em situações que estão fora do texto. Então, por exemplo, se eu quisesse entender um título de um filme que foi traduzido, provavelmente eu vou assistir o filme para saber. Aí, essa norma, assistindo o filme, seria como se eu estivesse lendo o texto, tá vendo? Para tentar descobrir. Mas antes de assistir o filme, eu vou olhar o cartaz do filme, eu vou olhar a sinopse do filme, eu vou ver o trailer do filme, eu vou ver, sabe, o teaser do filme. Quando eu vejo o teaser, o trailer, eu leio reviews lá numa coisa sobre o filme, eu estou fazendo a minha investigação sobre normas preliminares, quer dizer, eu quero entender o que aconteceu antes de ver o filme. Então, às vezes, tenho dicas lá, esse filme é da Warner, esse filme é da Apple, esse filme é de alguma... quem dirigiu foi não sei quem. Eu fico sabendo informações que provavelmente vão me dar pistas e dicas de como o processo de legendas, a escolha do filme, a tradução do título foi feita. Isso acontece com todos os tipos de tradução, seja de filme, de livro, de texto, de peça teatral, de exposição para um museu. Sempre tem uma situação que está fora do texto, que pode estar no paratexto, que pode estar no metatexto, nessas informações que estão em volta do texto, em volta da tradução, mas que vão me dar pista. Essas são chamadas de normas preliminares. Existem investigações de tradução que a gente pode fazer, que eu posso seguir, eu posso observar, por exemplo, dependendo da pesquisa, né, que eu vou determinar, eu posso olhar as normas preliminares, as normas iniciais, as normas operacionais. Em outras situações, eu posso olhar só as preliminares. Por exemplo, se eu estivesse olhando, sei lá, a tradução de um paratexto, eu ia olhar a foto da capa, as orelhas do livro, a contracapa, as notas de rodapé. E nunca ia olhar o livro inteiro, sem olhar o texto. Então, olhando as normas preliminares, eu já descobriria bastante coisa sobre as traduções e como elas foram feitas. Então, se a gente olhar hoje artigos científicos publicados nas revistas, né, sobre tradução, a gente vai conseguir ver que tem muitos pesquisadores têm interesses em olhar a tradução de paratextos, por exemplo, que são esses, né, esses pedaços do texto que estão fora do texto. Como eu dei o exemplo de orelha e capa e nota de rodapé, que seriam paratextos. Ok, gente?
Vou continuar e depois vocês podem ir anotando as perguntas ou mandar perguntas que vocês tiverem pelo bate-papo, tá bom? Depois das normas preliminares, tem as normas iniciais. Elas já são parte do texto, as normas iniciais. Então, elas já aparecem dentro do texto, né? De alguma forma, esqueci de um exemplo das normas preliminares. Deixa eu ver se eu botei no slide. Botei aqui, ó. Nas normas preliminares, olha lá, é para eu saber quais são os periódicos, né? Os periódicos, no caso de artigo científico, né? Os periódicos me dão algumas dicas de como o texto tem que ser preparado para entrar naquele periódico. Então, conhecer o periódico seria saber um pouco de como é a revista que vai receber o artigo que eu estou traduzindo. Normas iniciais seriam os polos que a gente não vai excluir do texto, mas tudo que faz parte do texto. E as operacionais, eu teria, aqui no desenho eu coloquei lá, elas divididas em textos textuais e matriciais. Então, do tipo matricial, com a mesma nomenclatura, por exemplo, para eu usar no texto de origem e no texto de chegada. Por exemplo, eu poderia olhar aqui no texto de origem, no texto de chegada, houve um aumento do número de frases. E aí seria eu olhando dentro do texto o que aconteceu com esse texto. Tipo, o texto em português tinha tantas palavras, aí o texto em inglês ficou com mais palavras ou com menos palavras. Então, o objetivo de analisar, entender as normas, seria verificar que escolhas foram feitas pelos tradutores para eu entender como o processo de tradução se deu. E aí eu vou descrevendo todas essas normas para entender esse processo, mas só por descrever, as críticas que geralmente o estudo descritivista recebe é que, nossa, eles descrevem tanto, depois fazem o quê com essa descrição? Tipo, serve para que isso? Ficou descrevendo, aí você contou tudo que aconteceu antes, durante, depois da tradução, para quê? Então, para quê? É para a gente entender que efeito que aquilo teve em quem está lendo a tradução, em quem está consumindo aquela tradução. Tipo, a pessoa ficou mais confusa com o texto traduzido, ela consumiu de um jeito assim rápido e objetivo, a tradução foi lida por muitas pessoas, teve sucesso essa tradução, foi criticada demais, não foi? Então, as descrições servem para a gente entender o efeito que as escolhas têm em quem está consumindo a tradução e poder avaliar esse efeito, como é que a tradução se deu. Então, a gente pode analisar todas as normas, como eu fiz aqui, as preliminares, as iniciais, as operacionais, ou a gente pode escolher só algumas delas de acordo com a nossa pergunta de pesquisa ou o nosso objetivo de pesquisa. O que eu queria entender na minha pesquisa, não falei a pergunta, né? Mas aqui a minha ideia era entender as normas, descobrir quais são as normas, para poder saber se tem ou não condicionantes culturais. E descobrir quais são esses condicionantes, o que aconteceu com eles, né? Então, entendendo essas normas, eu descobriria lá quais são os condicionantes culturais que tem no texto. Então, obviamente, eu poderia ir lá e fazer uma lista de condicionantes culturais, quer dizer, todas as palavras que aparecessem no texto que eu achasse que elas teriam alguma conotação cultural na hora de traduzir. Mas eu não queria que essa escolha fosse aleatória, eu queria que elas fossem baseadas em critérios. E aí eu escolhi esses critérios aqui das normas para selecionar as minhas condicionantes culturais. Outro exemplo que eu dei de normas operacionais dentro do texto, né, era para saber como é que foi, o que o tradutor fez para lidar com o eu chamei de medicalês, né, que é uma lidar com a linguagem médica usada no texto, né? Então, esse texto de artigo científico, ele geralmente é escrito por um médico e lido por um médico. Então, todo mundo que pega a revista de geriatria e gerontologia para ler são médicos. Só que, como eu olhei os textos da UNAT e da Univert também, os textos da UNAT e da Univert são textos feitos por médicos, por geriatras, mas são lidos pelos idosos. Então, esse medicalês que eu chamei aqui, né, esse tipo de palavra ou de jargão médico, geralmente não funciona igual, né, nos artigos científicos, como funcionaria nos textos para os idosos. Então, a UNAT, né, que é a Universidade da Terceira Idade, a Univert, né, que são vinculada à UNAT. A UNAT é como se fosse, né, uma parte da Univert, da universidade, que
que faz programas. Então, gente, não tem só aula de inglês. Eu ia falar que tinha, né, aula de teatro, aula de artesanato, atendimento médico para os idosos, né, grupos de psicologia para os idosos. Então, vários outros grupos de outros programas de extensão oferecidos por outros cursos, além do de letras, né, que oferecia as aulas de inglês, também eram oferecidos lá. E eles produziam várias revistas direcionadas aos idosos, né, revistas com os anúncios dos programas, a programação da semana, do mês, com a programação para todos eles. Então, esse Medicalês, às vezes, aparecia na revista da UNAT mesmo, sabe, da revista para os idosos, e às vezes aparecia só nos artigos científicos. Então, o corpus inteiro foi para ver essa diferença. Um outro estudo paralelo dentro do estudo das normas e da tradução que eu fiz foi entender como funciona o gênero o artigo científico. O artigo científico descrito pelo Swales, né? Usei o livro do Swales para entender as características de um artigo científico, a importância da tradução para entender esse gênero, né? Quer dizer, é como se fosse mais uma parte de normas, só que agora as normas já operacionais, né? Dentro do um pouco preliminar, por causa da revista, né? As normas da revista, e um pouco textuais. Então, conhecer o gênero artigo científico a fundo influencia bastante no jeito que o tradutor vai trabalhar com a tradução. Eu posso dar um exemplo de... Hoje aconteceu uma coisa assim, né? Eu estava orientando um aluno de manhã sobre a tradução de um artigo científico. E aí, deixa eu ver se o aluno está aqui. Eu não sei, mas deve estar. Quando eu contar, ele vai saber que eu estou falando dele. Da orientação, ele fez a tradução de um artigo científico inteiro. E aí eu li a tradução do artigo científico, era uma versão para o inglês, e ele escolheu uma revista sobre direito, né? Ele estava empolgado com as aulas do Luciano, aprendendo, né, as aulas de tradução jurídica, e escolheu um texto jurídico. E aí, nessa tradução, ele pegou o artigo científico e imitou todo o layout que tinha na revista do texto original. Então, ele pegou o texto traduzido, e quando eu abri o traduzido e abri o original, eu achei que estava errado. Eu achei que era o mesmo arquivo. Eu falei, nossa, abri errado. Eu falei, nossa, você colocou na pasta, mas é o mesmo. Ele, não, professora, é a tradução. Mas está com o mesmo cabeçalho, está com a mesma cor, está com a mesma letra. E aí ele, mas eu fiz igualzinho, tipo, um é a tradução do outro, mas igualzinho, aí vai ser um plágio, tipo, esses dois arquivos não podem existir igual, porque um artigo só existe uma vez. Ele, mas é a tradução dele. Então, é a tradução, tem que em algum lugar dizer que é uma tradução. Então, o artigo científico, gente, geralmente o que acontece com esse gênero se ele tem uma tradução dele para alguma outra língua, essa tradução precisa sair, precisa ser publicada, precisa entrar no mundo como sendo uma tradução. Ela não pode ser o artigo de novo, entende? Porque o artigo já existe na língua original. Vocês entendem isso que eu estou dizendo? Que não dá para existir dois artigos na mesma revista com o mesmo nome, né? Ele precisa ser outro artigo, precisa ser a tradução daquele artigo. Mas, assim, quando um cliente direto pede para a gente uma tradução de um artigo, ele entrega para a gente um manuscrito na língua original. Então, por exemplo, os meus clientes me entregam um artigo escrito em português por eles. E eu que vou lá e faço a versão para o inglês. Quando eu faço a versão para o inglês, o meu cliente envia a versão para o inglês para a revista e a versão do português morre. Ela não existe mais. Ela não é publicada junto com o texto, ela não vai paralela ao texto, ela simplesmente deixa de existir. Só vai passar a existir o texto que foi publicado na revista. No caso da orientação hoje de manhã, os dois textos vão existir, porque tem o texto que já foi publicado e tem a tradução dele. Mas a tradução dele precisa existir como sendo uma tradução do texto já publicado e não substituindo o texto publicado. Vocês entendem a diferença? Então, precisa declarar em algum lugar no texto que o texto é traduzido. Então, tem que escrever uma apresentação, tem que botar uma nota de rodapé e tem que botar o nome do tradutor, né, gente? Não existe tradução que não tem o nome do autor. A Simone existe. Tipo, a gente compra uma bula de remédio e lá não está escrito quem fez. Então, não está escrito quem fez exatamente porque a natureza dessa tradução técnica, muitas vezes, a autoria, né, ela vai se mitigando num grupo de pessoas. A gente não consegue ver quem é o autor. Mas muitas vezes ele existe. Quando ele existe, igual no caso hoje do trabalho de manhã que eu orientei,
o meu aluno que fez a tradução, ele estava me entregando como sendo uma tradução dele, em lugar nenhum tinha o nome. Então, não pode esquecer de botar, tá, gente? Sempre nas suas traduções o seu nome. Se o cliente não quiser botar, se você assinou um contrato de confidencialidade, abriu mão, de confidencialidade não, né, de cessão de direitos autorais, e abriu mão da autoria da sua tradução, é uma outra situação. Mas, na maioria das vezes, o ideal é que tenha o seu nome, né? Seja isso uma legenda, seja um texto escrito. Então, é disso que eu estou falando quando eu estou falando do gênero artigo científico, que a gente precisa conhecer esse gênero. E essa característica que eu falei agora, de que o artigo científico ele não existe em dois lugares, né? Mesmo sendo em dois idiomas, não vai ser duas vezes, ele precisa existir um como texto original e o outro como a tradução, é uma característica do gênero. Provavelmente, outras situações, isso pode acontecer, como, por exemplo, sei lá, a revista de aviação, né, que é uma revista bilíngue, o texto de partida e de chegada vem na mesma página, um do lado do outro. Então, a gente vai com o dedinho passando em um e outro. E esse não é o caso do artigo científico. A gente não abre uma revista e tem lá, a não ser que seja a revista bilíngue, mas na maioria das vezes as revistas de ciência elas são em uma língua só, mas pode ser que um dos textos ele seja publicado como tradução e por isso precisa ser reconhecido assim. Então, gente, o gênero, é importante a gente descrever esse gênero. No caso que eu escolhi foi o artigo científico. Descrever a macroestrutura dele, a microestrutura, quer dizer, a macro toda é aquelas normas preliminares, né, que descrevem tudo que tem fora do texto, e a microestrutura dentro do texto propriamente dito, como as partes do artigo científico, né, a introdução, o desenvolvimento, a conclusão, a seção de métodos, as referências. E todo o gênero, principalmente o gênero artigo científico, né, ele tem condicionantes cultural, quer dizer, condicionantes culturais, ele é culturalmente condicionado. Quando eu digo culturalmente condicionado, eu quero dizer que em cada cultura ele vai ter determinadas características que vão influenciar o entendimento dele. No Brasil vai ser diferente de outros lugares. E mesmo no Brasil, dependendo da região, a gente ainda vai ter condicionantes culturais que são diferentes, né, em cada um dos lugares. Então, o que são condicionantes culturais? Estou lembrando agora que quando eu fiz a defesa dessa dissertação de mestrado, eu fui aprovada, né, gente? Está lá meu título de mestrado já, mas eu lembro que durante a defesa eu fui questionada por não ter incluído na dissertação a definição de condicionantes culturais. Então, olha só como eu era uma pessoa inocente em 2011. Que bom que hoje eu estou um pouco melhor. A ideia é essa, né? A gente melhorar como pessoa todos os dias. Então, como pesquisa, eu tentei melhorar como pessoa e aqui, o que eu coloquei? Como pesquisadora, eu ainda estava muito inocente. Eu botei que eu escrevi uma dissertação inteira sobre condicionantes culturais sem definir o que condicionantes culturais significam. Então, na verdade, eu não inventei esse termo, condicionantes culturais. Esse termo eu achei num livro do professor Azenha, a única professora na USP, né? Ele tem um livrinho chamado Textos Técnicos e Condicionantes Culturais, e foi lá que eu encontrei essa inspiração para fazer o meu trabalho. E aí eu acrescentei, né, gente, a definição depois, se você olhar hoje a dissertação, para quem está acompanhando ou assistindo a gravação, eu deixei lá na nossa programação de palestras o link para a dissertação do mestrado, para quem quiser ver, ou usar, ou citar, né, com mais detalhes. E tem a definição, está escrito lá o que são condicionantes culturais, né? São essas marcas textuais que aparecem em qualquer tipo de texto que a gente pode chamar de marcas culturais, que são condicionadas à cultura das pessoas, dos falantes, dos consumidores daquele texto. Elas não são simples de reconhecer, às vezes a gente acha que pode ter a ver com a cultura, geralmente tem a ver com outras características do texto, mas por causa da análise e descrição das normas, a gente consegue entender. Quer dizer, toda língua é um fato cultural. Ela tem marcas desse vínculo com a cultura. Onde que elas aparecem? Elas podem aparecer no plano discursivo, dentro do texto, né, sobre a intertextualidade. No caso de intertextualidade, pode ser que remeta, um texto remeta a outro, a gente pode ver que eles estão falando sobre o mesmo assunto.
por exemplo, a palavra cuidadores, né, pode aparecer num texto escrito para cuidadores, como pode aparecer até num ensaio clínico feito por médicos e escrito para médicos, ou para enfermeiros também, né? O Luciano botou aqui a tradução Técnicos Condicionantes Culturais do professor João Azenha Júnior. Esse livrinho pequenininho foi uma inspiração para o meu trabalho, né? Outros lugares que podem acontecer, onde podem aparecer os condicionantes culturais, é no nível intralinguístico do texto, como em deíticos, né, em referências, né, tipo em pronomes do texto, como também no medicalês, né, nessa linguagem médica feita pelos médicos. Essa palavra está inventada, como se fosse um tradutei, sabe? Marca de tradução, medicalês, como se fosse marca de texto médico, né? Da linguagem médica. Ou pode ser característica extralinguística, quer dizer, está fora do texto, por causa de alguma situação que tenha na cultura que vai receber o texto. A gente precisa colocar alguma explicação fora do texto para aquele leitor não se sentir perdido e entender essa marca cultural. Quando eu chamo de condicionante, quer dizer que existe uma condição naquele texto para que eu consiga entender o que ele quer dizer. Então, tem alguma coisa que está condicionando a minha compreensão. Então, precisa dessa característica cultural esclarecida ou traduzida de uma forma pensada que ela é diferente para outra cultura, para que essa condição seja aceita na cultura que vai receber aquele texto. Acho que está claro, né, gente? Essa explicação com o que é um condicionante, que o texto está condicionado a essa característica cultural. O corpus que eu usei, então, para fazer a análise foi a revista, né, de Geriatria e Gerontologia. Eu recebi várias críticas por ter escolhido essa revista. E vocês podem pensar, tipo, mas por que é uma revista, né, tipo, famosa, a revista de geriatria do Brasil, a revista brasileira de geriatria é muito famosa mesmo, e tem muitas leituras, e foi essa a justificativa que eu dei por ter escolhido. A crítica que eu recebi foi porque a tradução era ruim, a tradução tinha erros, muitos erros, então qualquer tradutor que pegasse, mesmo sendo inexperiente, ia ver que tudo que eu estava dizendo sobre condicionantes culturais, ou qualidade de tradução, tipo, Simone, vai por terra, porque a tradução tem erros graves, a tradução tem erros, né, de citação e etc. E eu falei, gente, ela tem erros, mas ela é consumível. As pessoas conseguem ler, entender a ideia principal do texto e consumir essa tradução. E isso eu consegui provar exatamente fazendo essa análise de normas, porque eu entrei no site da revista e comparei com outras revistas de geriatria e vi que ela é a revista brasileira mais acessada, tipo, do Brasil. Ela era a mais lida, exatamente por ser bilíngue. As pessoas liam fora do Brasil, tinha, sabe, marca de hits, né, para baixar os textos e ler, né? Tinha métrica de leitura e acesso que mostrava que a leitura e acesso eram muito altas fora do Brasil. Então, que pessoas falantes de língua inglesa acessavam essa revista para ver o resultado dos estudos. Então, isso já justificava eu ter usado como corpus, né? Como texto. Então, também coloquei a revista da UNAT, né? A própria Universidade da Terceira Idade. Eu também usei os textos feitos por eles, né? Exatamente para ver esse contraste da linguagem dos artigos científicos e da linguagem comum, né, de leigos, sobre o assunto da terceira idade, né? E usei uma ferramenta chamada Visual TCA, que é uma ferramenta feita por uns pesquisadores na USP, que ela, de forma rápida, com apenas um clique, consegue alinhar os textos de partida e de chegada. Se eu colocar aqui ferramenta Visual TCA na página do Google, vou colocar aqui, deixa eu botar Visual TCA ferramenta, como uma busca, tá vendo? Ele aparece aqui, ele existe, aqui alguém falou dele, né? Mas a ferramenta em si, obviamente, a lei de Murphy é implacável, eu estava aqui, o histórico com essa aba aberta. Deixa eu ver se eu consigo achar, porque agora que eu quero, né, ela não está. Mas eu posso deixar lá na nossa... Aqui, Visual TCA, Sentence Alignment.
Aqui, ela existe fazendo o alinhamento. Vocês estão vendo aqui? Tem 2 páginas, tá vendo? Eu posso colar o texto de partida aqui, o texto de chegada em 2 línguas e apertar em analisar. Então, se eu coloco um texto inteiro aqui, sei lá, vou colocar só o meu nome, Simone, aí eu coloco aqui Simone, mas imagina um texto inteiro, aí eu coloco em alinhar, ele vai alinhar os 2 textos, colocando as frases na língua de partida e na língua de chegada. Eu consigo passar o mouse em cima e ver qual parte corresponde a qual parte na tradução, sabe? Por linha a linha, quer dizer, segmento a segmento. Então, vou colocar aqui na barra do bate-papo, para quem quiser usar, ela é gratuita, né? Muito fácil mesmo de alinhar o texto, para uma pesquisa bem interessante. Geralmente, hoje, a gente usa alinhadores, né? As Cat Tools têm alinhadores, aí eu transformo o texto num formato e alinho, ele faz geralmente num PDF, num Excel, né? Pode cuspir. Aqui não, vai aparecer na tela exatamente depois que você copiar e colar, ele já vai fazer rapidinho. É bem. E aí eu usei na dissertação, dando prints, né, nesse alinhamento, mas foi muito fácil pegar a revista da UNAT, os artigos científicos, a revista de geriatria e gerontologia, e alinhar nessa ferramenta do Visual TCA. Então, eu usei artigos originais 4, artigos de revisão 2, uma resenha, resumos e teses de dissertações, usei 6, né, artigos dessa revista para compor os textos que eu olhei na dissertação. E aqui eu coloquei um pouquinho para falar com vocês do que aconteceu no texto, né, que coisas que eu olhei. Então, eu usei, além da teoria descritivista, para embasar das normas tradutórias, embasar a pesquisa, eu usei um modelo de análise elaborado por esses 2 pesquisadores franceses, o Lambert e o Van Gorp, de 85, que eles dizem 4 passos para você analisar um texto. Deixa eu ver se eu escrevi aqui. Não, aqui são os resultados. Está aqui embaixo, está dentro do quadro, lá, os 4 passos, está vendo? Eles fizeram esse modelo para a tradução literária, para analisar a tradução literária. E aí, como a gente não tem nenhum modelo de análise na literatura para analisar só tradução técnica, eu adaptei o modelo para poder analisar artigo científico e texto técnico. E o modelo é assim, ó. Aqui vou seguir o que eu coloquei no slide. Eu usei esse modelo do Lambert do Van Gorp, que eu descrevo aqui embaixo no quadro. Eu também fiz entrevistas com o editor das revistas, para perguntar para ele, né, quais eram os critérios e descobrir as normas. E eu fiz uma investigação sobre quem eram os tradutores que participaram do projeto de tradução. E aí, nessa entrevista com o editor, eu descobri que ele contratou os tradutores. Um tradutor profissional fez um artigo que saiu na revista, e todos os outros tinham sido traduções feitas pelos próprios médicos. Aí responde muito sobre a nossa profissão, né? Das pessoas acreditarem que não precisa de um tradutor profissional e que o cara, por ser médico, ele já se considera Deus, né? Então, tô brincando, né, gente? Mas não tô brincando. Mas é verdade, né? Tipo, ele acha que sabe, igual os advogados, igual todo mundo acha que sabe inglês, pode escrever em inglês, não é um tradutor profissional. E aí vai lá, faz a tradução. A gente consome, a gente vê, mas, né, a gente sabe que tem problemas grandes, muitos problemas acontecem por causa disso, né? E todo mundo acha que sabe fazer tradução até ele começar a fazer, enfim. Então, essa investigação sobre os tradutores revelou essa necessidade da contratação de... Vocês entendem o que eu estou falando, né, gente? Vocês sabem que esse é o mundo real, né? De todo mundo achar que pode fazer, que só saber aí o idioma resolve, né? Aqui eu botei um resumo, então, do modelo do Lambert do Van Gorp sobre como analisar a tradução literária. Ele diz que é para a gente fazer em 4 passos. Olha lá, o primeiro, olhar os dados preliminares, tipo título, metatexto, paratexto, a estratégia geral da tradução. Depois, olhar o nível macroestrutural, a divisão do texto em estrutura interna. Depois, olhar o nível microestrutural, olhar as escolhas gramaticais, olhar as escolhas sintáticas e as escolhas semânticas. E depois, por último, ver o contexto sistêmico, a oposição entre a macro e a microestrutura. O 4º passo é como se fosse fazer o 2 e o 3, juntar tudo que você descobriu no 2 e no 3. Então, esses passos, assim, eu gosto de ver, tipo, modelo de metodologia para analisar a tradução. Não é lindo, gente? É porque todo mundo que critica um trabalho das áreas de humanas diz que o trabalho não tem metodologia. Tipo, o pessoal das áreas de humanas não usa metodologia, tem medo de usar estatística,
tem medo de usar passo a passo, coisas prescritivas, ficam dizendo coisas da cabeça dele. Aí a gente vai lá e prova que não é bem assim, não. Olha, a gente tem metodologia, sim. A gente tem passo a passo para fazer análise de discurso, para fazer análise de tradução, e para fazer análise de legenda, sabe? Quando não tem, a gente vai lá e pega da literatura. Eu peguei aqui, tá vendo, da tradução literária, e fiz uma adaptação para os artigos científicos. Então, ó, nos dados preliminares, eu olhei o tipo de artigo, o periódico, a periodicidade, se era impresso, se era online. No nível macroestrutural, eu olhei o que tinha, se tinha, né, a divisão do texto, a estrutura interna. Eu olhei, né, todo o material que eu peguei, se tinha legenda, se tinha nota, se era aceito, se tinha adequação e inadequação. Eu olhei depois no livro microestrutural, toda a parte do medicalês, né, desse jargão médico usado pelos autores, e depois eu fiz a relação entre o médico escritor e o médico tradutor nos artigos que foram publicados. Então, essa adaptação foi feita para a realidade da pesquisa, né? Mas que vocês podem usar para qualquer outra situação de pesquisa de vocês. Então, quem está aqui assistindo, pensando, nossa, vou fazer uma investigação, vou fazer uma pesquisa para analisar a tradução de um livro, para analisar a tradução de um artigo científico, para analisar uma tradução técnica, uma legenda, você pode usar essa metodologia, que são passos bem simples, e você pode... Eu lembro que eu vi também alguém que fez adaptação, tipo, Simone, você foi a primeira pessoa que adaptou? Não, gente, não fui. Eu vi a professora Carolina, que eu esqueci o sobrenome agora, que ela fez uma das primeiras dissertações lá na PUC do Rio sobre análise de legendas. Ela estudou, Carolina Alfaro, ela estudou legendas e ela, como não tinha metodologia para estudar legenda, ela fez essa adaptação da tradução literária. Aí eu pensei, se ela fez para legenda, eu posso fazer para texto técnico, vou imitar. Aí fui lá e usei para texto técnico aqui na minha metodologia. Então, vocês estão vendo essa apresentação e podem pensar a mesma coisa. Vou fazer igual a Simone, vou adaptar para a tradução de uma poesia. Aí não precisa adaptar, né? Porque a tradução literária é de poesia. Para a tradução, sei lá, de um jogo, para a tradução de um site, né? Posso analisar a tradução usando esses passos aqui do modelo do Lambert e do Van Gogh. Aqui eu coloquei alguns dados, né? Do texto de partida, do texto de chegada, e o efeito que isso teve no texto. Por exemplo, a palavra idoso no texto-fonte foi traduzida para o inglês como elderly, que é uma tradução literal, mas que funciona no texto de chegada. Quer dizer, o idoso brasileiro, ele era caracterizado bem parecido com quem era esse idoso falante de língua inglesa, né, que leria o texto. Então, poderia ser um idoso britânico, americano, canadense. Eu descobri na pesquisa que é meio ilusório a gente achar que o idoso era a mesma pessoa. Vocês verem, quando eu falei para vocês que na UNAT, né, na Universidade da Terceira Idade, o idoso tinha 40 anos, você fala, nossa, quem é esse idoso então? Tipo, não é esse mesmo? Será que o idoso tem, então, 60 anos? O idoso tem 65 anos? Aí, na pesquisa, eu fui olhar. No Brasil, a gente tem o Estatuto do Idoso, que define um idoso a partir de 60 anos. Então, uma pessoa de 60 anos é considerada uma pessoa idosa no Brasil, de acordo com a lei e o Estatuto do Idoso. Isso não tem Estatuto do Idoso nos Estados Unidos, não tem Estatuto do Idoso em outro lugar. A gente só tem no Brasil o Estatuto do Idoso. Então, gente, quando eu fui olhar, tipo, fila preferencial para idoso nos Estados Unidos, não existe. Se o idoso está na fila e precisa, tipo, se ele está com uma dor, se ele está passando mal, se ele tem uma bengala, a pessoa que é a dona da fila, né, ela vai lá e olha e fala, oh, você está mal, pode passar na frente, pede para as outras pessoas, e a pessoa... Mas isso não seria visto como possível. Então, essa prioridade não é dada para o idoso em outros lugares, a não ser aqui no nosso país. Então, alguns outros países fizeram um Estatuto do Idoso parecido com o nosso, inspirados na nossa ideia, mas não são países falantes da língua inglesa. Isso não existe em outro lugar. Surpreendente, né? Eu também fiquei tipo, nossa, e a gente, infelizmente, né, Priscila, que coisas boas que a gente tem aqui não tem essa atenção. Então, esse idoso é uma tradução literal, teve aceitabilidade, mas a imagem que a gente tem na cabeça culturalmente, ela é diferente. Vocês entendem? Então, não é o mesmo idoso nos lugares, né?
E hoje em dia, né, com a expectativa de vida aumentando cada vez mais por causa da medicina, essa pessoa com 60 anos, eu acredito que daqui a pouco vai mudar no Brasil, no nosso próprio estatuto. Vai ficar uma pessoa com mais idade. Acredito que isso venha a acontecer logo em breve. Depois nós temos a palavra cuidadores, que foi traduzida para o inglês como caregivers. Também uma tradução literal, mas outra vez aconteceu da tradução não refletir a mesma pessoa. Então, esse cuidador no Brasil, na época de 2011, quando eu fiz a pesquisa, na maioria das vezes, ainda tinha muito mais o cuidador no Brasil como sendo uma mulher e não tendo formação em cuidados e sendo geralmente aquela irmã, prima ou parente da família que ficou solteira, não casou e que ficava cuidando de todo mundo. Então, a ideia do cuidador como sendo uma mulher que não tenha casado, que seja da família, era o que mais aparecia nas descrições de cuidadores no Brasil. Depois disso, alguns anos, né, a gente hoje no Brasil é muito comum ter curso para cuidador e o cuidador já ser ou homem ou mulher e tem alguém com formação em cuidados, sabe? Cuidador para idoso, tem cursos, né? E isso já se assemelha mais a esse caregiver, que nos Estados Unidos, em 2011, quando eu fiz a pesquisa, já era uma coisa comum. O cuidador já era essa pessoa que tinha formação para cuidados com idosos, entende? E isso no Brasil só veio muito tempo depois, sabe? Com o passar dos anos. Hoje eu consigo fazer essa descrição em 2025 e vocês entendem bem. Em 2011 isso não aconteceu, por isso que essa palavra está aqui. Então ela é marcada por essa condição de época, né? Que bom que mudou, né, gente? Depois tem a palavra PSF, né? Que é o programa de saúde familiar. Ficou como em inglês como Family Health Problem, quer dizer, não existe esse programa na língua de chegada. Então, teve uma repetição da tradução com uma explicação. Então, o PSF ganhou na frente dele a palavra Family Health Program, para explicar o que era. Então, para ficar com esse efeito de aceitabilidade, precisou repetir o acrônimo e incluir o que cada letra significava para poder ele funcionar na cultura que vai receber com a explicação. O mesmo aconteceu com o INCA, tá vendo? Instituto Nacional do Câncer, que ganhou como National Institute for Cancer, uma explicação para dizer. Eu acho que essa tradução funciona em algumas situações, é a tradução oficial, mas quando a gente coloca national, fica parecendo que pode ser de qualquer lugar e não se referir necessariamente ao INCA no Brasil, né? Então, no Brasil, ele é Instituto Nacional do Câncer, mas o Instituto Nacional do Câncer é do Brasil. Então, talvez o national, traduzido como Brazilian Institute for Cancer, seria uma tradução que funcionaria muito bem. Então, precisou ter uma adequação para funcionar, mas eu não acredito que seja a melhor solução de tradução. Pode ser a correta e pode ser que está no site, mas a gente entende que o efeito que tem quem está lendo para National Institute for Cancer vai parecer que é em Massachusetts, né? Não parece que é em São Paulo, mas está falando do INCA em São Paulo. Então, para ficar claro que é o INCA em São Paulo, o Brazilian no lugar de National, aí é na minha opinião, tá, gente? Resolveria esse assunto. Mas não foi o que aconteceu nos textos, né? No texto, eu acredito que teve essa adequação, mas que o efeito não foi bom. Né? Não funciona. A pessoa não consegue fazer essa inferência que é em São Paulo. Depois tem Instituto de Longa Duração, Long Stay Institution, teve a transferência, né, para Instituto de Longa Permanência, né, ficou Long Stay Institution, para ter aceitabilidade, fez uma transferência, quer dizer, usou uma expressão que já existia na cultura de chegada. Algumas outras instituições, como a própria UNAT, o IBGE e a APAI, ganhou uma repetição para fazer a adequação, quer dizer, ficou do jeito que era, e não teve no texto nenhuma inclusão ou explicação na frente. Então, ficou de alguma forma adequada, mas que para o leitor precisaria de alguma explicação, eu acredito. E a última é uma oficina de memória que acontecia na UNAT, né? Que tinha em todas as revistas. Essa oficina era um workshop chamado Memory Workshop, que parecia alguma coisa para fazer lembrar. Então, precisou colocar uma explicação com uma inserção de uma glosa na frente para dizer o que era essa oficina de memória.
A oficina de memória não era cada idoso contando o que lembrava, não. Era exatamente exercício para trabalhar a memória, né? Então, tinha joguinho, tinha quebra-cabeça, tinham exercícios que eram para deixar o idoso mais esperto, para que ele não perdesse a memória com facilidade. Então, era essa a oficina. Aí eu escolhi algumas dessas para colocar aqui para vocês, mas lá na tese tem mais situações com mais inferências. Então é isso, gente, que eu tenho para dizer. Se vocês tiverem perguntas, podem fazer. Obrigado pela atenção. Deixa eu ver aqui. Que legal. Que pesquisa bonita, Si. Nossa, adorei. Muito legal mesmo. Você falou, enquanto você falava, eu me lembrei de uma aula de terça-feira. A Priscila está aqui? Tá. Porque você falou em questão de efeito, efeitos, né? A gente sempre fala isso para os alunos, né? Olha os efeitos que você provoca ao escolher isso e não aquilo. E teve um trabalho bem legal que a Priscila, ao final, pegou um trecho e traduziu de duas formas diferentes para explicar justamente essa mudança, né, do efeito, questão cultural, porque eu acho que no trabalho técnico muita gente pensa assim, é só pegar um dicionário técnico e fazer, não tem nada de cultura como você tem na literatura, mas não é nada disso, né, como você mostrou, e tem uma série de questões a serem levadas em conta, né, no aspecto dessas condicionantes culturais que você falou, né, então não tem nada de simples, né, em traduzir, isso não existe, né. E a gente acha que não, né, Luciano? Que é porque o texto técnico não vai ter isso. Tipo, só vai ter um jargão que alguém já determinou como vai ser a tradução, né? Basta E achar um não é glossário verdade, muito né? bom e tudo está resolvido, Está né? resolvido, não é? O Vladimir falou que eu estava lendo... Eu estava lendo o romance A Moreninha, de 1839, e ele menciona um senhor no leito de morte chamado de ancião. Mais tarde menciona que ele tem 50 anos. Vladimir, é isso, né? 50's the new 30's, é isso. Mas você falou, assim, nessa questão da idade, né? Eu estava me lembrando que li esses dias, num artigo também na área, não sei se psicólogos ou médicos falando, que a adolescência, para muitos deles hoje, você sai dela aos 24 anos de idade, a média. Ou seja, outra mudança, né? Então, 24 anos ainda é meio que um adolescente. Eu acho que homem mais que mulher, né? Muito mais que mulher. Homem chega aos 40 e é um adolescente ainda, né? Em muitos casos. Então, mas como muda, né? Como muda. E aí o Vladimir essa perspectiva. 50 is the new 30. É isso aí. É isso mesmo. A Fernanda perguntou: o quão difícil é identificar condicionantes culturais na sua própria cultura? Difícil, né, Fernanda? Porque quando você coloca aqui, tá vendo, ó, IBGE, a APA e o NAT, que eu coloquei, por que a gente acharia que a APA e a UNAT seria a própria IBGE, seria um condicionante cultural, né? Para a gente é uma coisa que está na nossa cultura, a gente já sabe, então a gente não acha que o outro não sabe. É tipo, vou tentar achar qual é o referente desse para o outro, mas o referente desse vira o outro, não esse. E às vezes eu quero que o outro saiba desse. Então, como é que eu, né? Como é que eu faço para explicar o que tem no nosso aqui? É a gente não desconfiar, é difícil porque a gente não desconfia que é só nosso. Vai estar tudo do idoso. Eu não desconfiava que fosse uma coisa só do Brasil. Parece tão lugar comum, parece uma conquista tão óbvia. Parece. Como assim você não olha para os seus surpreso idosos? quando você falou. Né, de não ter, e virou quase um capítulo inteiro eu contando a história, eu investigando, né, lá na dissertação, da onde que tinha saído, quem inventou, quem criou, por quê, de como veio a ideia e de quem é esse idoso, né, que agora já é essa pessoa de 60 anos, hoje já é um jovem, né, gente? Ainda é um jovem, quer dizer, não parece mais, daqui a pouco, com certeza, isso vai aumentar, vai ter que colocar lá 80 anos para ficar um idoso capenga, porque o idoso jovem já não pode mais ter privilégios. É verdade, pode ter uma barbinha grisalha, mas ainda está super jovem, né? Então... O Estatuto do Idoso foi por conta de uma novela, não é? Que apareceu. De novo. Acho que para mim tinha sido novela? Não sei. Eu acho que teve, não foi uma novela que a menina batia no avô e depois disso liberaram o Estatuto do Idoso? É verdade, essa novela passou na televisão, mas não sei se foi isso que deu. Nossa, eu lembro que isso deu um...
O Vladimir falou, nas legendas de séries e filmes sempre traduzem DNV para Detran. Acho engraçado usar a sigla brasileira, né? Departamento de, de Detran. Como é que é em inglês? É o de motorista, né? Para tirar carteira em outros lugares. Adapta um para aquela cultura que vai receber na hora. Quer dizer, para algumas situações, eu lembro do João Baldo Ribeiro, que fazia as próprias traduções do livro dele, e alguém perguntou para ele numa entrevista, tipo, mas você traduziu muqueca como um fish stew, tipo uma sopa de peixe. Não é. Tipo, a muqueca é um prato típico brasileiro, tinha que colocar uma explicação a ele. Não importa na história, tipo, não era disso que eu estava falando, era só uma sopa mesmo. Não era mais importante ali. Não era importante. Então, quando não é importante marcar que é uma coisa de algum lugar, você pode botar o do outro mesmo, né? Estrangeiriza quando precisa, domestica quando não precisa. Então, o difícil é a gente saber que hora usa qual, né? Em que hora a gente vai estrangeirizar, aí é a tradução de forma subjetiva mesmo, não tem jeito, a gente vai escolher o que a gente considerar como melhor, né? Enquanto você falava, eu lembro que você mencionou Mona Baker lá no início. Aí eu me lembrei daquele livro dela, o In Other Words. Num dado capítulo, não vou lembrar agora, ela fala sobre essa diferença na coesão pronominal. Então ela vai comparar português com língua inglesa. E ela afirma alguma coisa do tipo, olha, em língua inglesa, eles preferem usar, sei lá, pronomes, quando eles vão substituir um substantivo, para não repetir. No português brasileiro, a preferência é outra. Mas é interessante isso porque depois, na Federal de Minas, eles publicaram um artigo com base nessa afirmação da Mona Baker, que é uma questão cultural também, né? E eles começam a perceber que não, que o que ela afirma naquele livro faz sentido para alguns textos, alguns tipos ou gêneros de texto, né? Mas que em outros gêneros, então, pesquisas mais recentes mostram que nós temos outras preferências diferentes daquelas que ela afirma no livro. Mas isso é pesquisa, isso é legal, porque de fato, né, foi uma pesquisa numa dada época com um gênero textual, mas que não se aplica para todos os casos, né? Então, sim, Eu vi uma pesquisa da linguística de corpos também que diz que o uso de pronomes na língua portuguesa de Portugal é diferente do Brasil. Dizendo que eles já contaram e dizem que os portugueses usam muito menos pronomes pessoal do caso reto, por exemplo, do que o brasileiro. A gente usa mais. Eu fiquei pensando, deve ser porque a gente imita mais o inglês, sabe? E aí a gente põe mais pronomes. Mas não posso afirmar com certeza que é esse caso de anglicismo, mas que a gente usa mais do que os portugueses. Eles já vão mais para as frases sem sujeito, né? E colocam e omitem o pronome mais vezes. Então é isso, gente. 4:03 chega, né? Tá na hora, acabou. Vocês já se divertiram, aprenderam metodologia e teorias novas. E agora, ótimo. Bom fim de semana para todos, bom resto de sexta. Nos vemos na próxima.